Nathaniel Mendes refutou a Igreja Adventista do Sétimo Dia no multiverso da heresia. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nesse vídeo nós vamos comentar a respeito de uma pessoa que pretende ter refutado a Igreja Adventista do Sétimo Dia no que tange aí as discussões a respeito da mortalidade ou imortalidade da alma, que é um senhor chamado Nathaniel Mendes, que tem um canal no YouTube ainda pequeno. Inclusive vamos torná-lo mais famoso aqui com esse vídeo. Se você quiser, inclusive, crer em heresia de imortalidade da alma, você pode seguir lá o canal dele, curtir os conteúdos, etc, etc, etc. Mas hoje a gente vai responder alguns desafios aí do Nathaniel, que gravou um vídeo falando que os ensinamentos adventistas a respeito do tema da imortalidade da alma são heréticos, e ele refutou esses ensinos. Vamos dar uma olhadinha como é que funciona isso aí na cabeça do nosso amigo Nathaniel? Dá uma olhadinha aí. Olá, meus amigos, paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Nós, nesta oportunidade, vamos gravar mais um vídeo. Este vídeo é endereçado aos adventistas do sétimo dia. Este vídeo ele constitui uma refutação à doutrina adventista do sono da alma. Os adventistas eles ensinam que o homem, ao morrer, morre completamente corpo, alma e espírito, porque para eles corpo, alma e espírito é a mesma coisa. Bom, meus amados irmãos e irmãs, aí você que não conhecia o Nathaniel agora conhece. E vamos ver aí o que ele está falando, né? Ele está dizendo que ele vai gravar esse vídeo para os adventistas do sétimo dia. Legal, irmão. Então a gente, adventista do sétimo dia, vai dar uma analisada no seu vídeo, beleza? E aí ele fala assim que a Igreja Adventista do sétimo dia crê que quando a pessoa morre, ela morre corpo, alma e espírito. Por quê? Porque para a Igreja Adventista do sétimo dia não há diferença entre corpo, alma e espírito. Ah, é? Esse é o motivo em função do qual o adventismo crê que quando a pessoa morre, ela morre por completo, que não tem nenhuma parte do ser humano que não morre quando o ser humano morre, tipo um espírito, tipo uma alma ou coisa do tipo. Bom, então vamos confrontar as afirmações do Nathaniel a partir, né, daquilo que de fato ensina a teologia adventista no que tange a essa questão. E aí, em meu auxílio, eu trago o livro Nisto Cremos, né, que é o livro das 28 doutrinas fundamentais da Igreja Adventista do sétimo dia, tá bom? Aqui na crença fundamental de número 7, que fala da natureza do homem, né, a natureza da humanidade, o texto diz assim: homem e mulher foram formados à imagem de Deus, com individualidade, o poder e a liberdade de pensar e agir. Conquanto tenham sido criados como seres livres, cada um é uma unidade indivisível de corpo, mente e espírito, e dependente de Deus quanto à vida, respiração e tudo mais. Quando nossos primeiros pais desobedeceram a Deus, negaram sua dependência dele e caíram de sua elevada posição abaixo de Deus. A imagem de Deus neles foi desfigurada e tornaram-se sujeitos à morte. Seus descendentes partilham dessa natureza caída e de suas consequências. Nascem com fraquezas e tendências para o mal. Mas Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo e por meio do seu Espírito restaura nos mortais penitentes a imagem do seu Criador. Criados para a glória de Deus, são chamados para amá-lo, e uns aos outros, e para cuidar de seu ambiente. Então, quando a Igreja Adventista do sétimo dia fala a respeito da natureza humana, em nenhum momento ela afirma que corpo, alma e espírito, ou corpo, mente e espírito, nos termos aqui da fraseologia da nossa crença fundamental, é a mesma coisa. Inclusive, para deixar isso claro, a gente pode ler aqui alguns trechinhos, né, do que o livro Nisto Cremos fala a esse respeito. Então, aqui o texto diz o seguinte: quando Deus converteu os elementos da terra em um ser vivo,
soprou o fôlego de vida nas narinas de Adão, até então um ser inanimado. Esse fôlego de vida é o sopro do Todo-Poderoso, conforme Jó, capítulo 33, verso 4, ou a centelha de vida. Deus assoprou o seu próprio fôlego para dentro desse ser inanimado, e então o homem tornou-se alma vivente. A equação escriturística é muito clara. O pó da terra mais o fôlego de vida é igual a um ser vivo, ou uma alma vivente. A união dos elementos da terra com o fôlego de vida soprado por Deus resultou numa criatura vivente, ou alma. Beleza, maravilha. Aí o texto continua dizendo assim: coisa alguma no relatório da criação indica que o homem recebeu uma alma como uma espécie de entidade separada, que na criação foi unida ao corpo do homem. Aí ele continua dizendo assim: psique, que é um termo grego, não denota uma entidade imortal, mas ela está sujeita à morte e pode ser destruída. Aí ele cita Apocalipse 16, verso 3 e Mateus 10, 28. Aí ele diz assim: a evidência bíblica indica que, por vezes, nefesh ou psique, que são os termos em hebraico e grego para alma, os mais comuns, podem referir-se à pessoa toda, enquanto em outras oportunidades o termo se restringe a aspectos particulares do homem, tais como suas afeições, emoções, apetites ou sentimentos. Tal forma de utilização, contudo, de maneira nenhuma demonstra que o ser humano é composto de duas partes distintas. A alma não tem existência consciente separada do corpo. Não existe qualquer texto bíblico que indique a possibilidade de uma alma sobreviver à morte do corpo, mantendo-se como entidade consciente. Ok? Beleza. Aí as crenças adventistas continuam dizendo o seguinte: embora a Bíblia veja a natureza do homem como uma unidade, ela não define precisamente o relacionamento entre corpo, alma e espírito. Por vezes, alma e espírito são usados como sinônimo, como em Lucas 1, versos 46 e 47. Em certo momento, o homem é caracterizado por Jesus como corpo e alma, que é o que Deus vai jogar no inferno, né? Temei aquele que pode lançar no inferno e destruir o corpo e a alma, Mateus 10, 28. Em outro momento, Paulo identifica o ser humano como corpo e espírito, 1 Coríntios capítulo 7, verso 34. Existe uma exceção à caracterização geral do homem como sendo composto dessa união dupla. Paulo fala da união dupla do corpo e do espírito, também fala em termos de uma unidade tripla, e fala que Deus deveria santificar as pessoas no corpo, alma e espírito para que sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19. Aliás, verso 23, desculpa. Aí ele diz assim: essa passagem sintetiza o desejo de Paulo de que nenhum dos aspectos da pessoa seja excluído do processo de santificação. Nessa passagem, espírito pode ser compreendido como o mais elevado princípio de inteligência e dos pensamentos. Por alma podemos entender a porção da natureza humana que se expressa através dos instintos, das emoções e dos desejos. E o corpo, tanto pode ser controlado pela natureza superior quanto pela natureza inferior, é constituição física, a carne, o sangue e os ossos. O apelo de Paulo no tocante à santificação acha-se claramente embasado no conceito da unidade da natureza humana e revela que a efetiva preparação para o segundo advento de Cristo necessita do preparo da pessoa toda, espírito, alma e corpo. Onde que as crenças adventistas do sétimo dia dizem que o ser humano morre por completo porque não tem diferença entre corpo, alma e espírito? Nathaniel, ele já inicia as suas considerações que supostamente vão refutar o adventismo do sétimo dia, afirmando que o adventismo do sétimo dia crê em algo que não crê, como se não houvesse diferença entre corpo, alma e espírito. Você, teólogo, você estudante da Bíblia, você não adventista, pode discordar das visões adventistas a respeito desse tema, cada um é livre para pensar como quiser e etc e tal, crer no que quiser e tudo mais. Só que você não pode dizer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia afirma
que não tem diferença nenhuma entre corpo, alma e espírito, acabou. Não, o que a gente entende é que a tricotomia ou a dicotomia, que fazem uma separação radical entre corpo, alma e espírito, e atribuem a morte somente ao corpo e não à alma, ou não à alma e ao espírito, ou não ao espírito, elas estão equivocadas. Por quê? Porque elas não dão conta daquilo que a Bíblia ensina a respeito desse tema. Por exemplo, tá? Vamos citar Ezequiel 18, verso 4. A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, a Bíblia não tem nenhum melindre em atribuir à alma humana pecado e morte. Então, quando os imortalistas tentam fazer uma dicotomia, uma tricotomia da natureza humana, para inferir desta dicotomia ou tricotomia, que o ser humano só morre pela metade, ou só um terço do ser humano morre, enquanto a alma, ou a alma e o espírito, ou o espírito permanecem vivos, o que está acontecendo de fato é uma imposição da antropologia grega sobre a linguagem bíblica para enganar as pessoas com a doutrina da imortalidade da alma. Essas são as nossas bases. Não é assim a gente crê que o ser humano morre, não, porque a gente nega que tem diferença entre corpo, alma e espírito, é por isso. Não, a gente nega que existe uma alma ou um espírito no ser humano que não morre, porque o pecado afetou a humanidade por completo, no corpo, na alma e no espírito. Por isso o ser humano peca, o ser humano morre. O ser humano só pode ser livrado da morte num contexto de ressurreição do corpo, no qual a sua alma seja refeita e você volte à vida como o espírito, o fôlego de vida de Deus sobre você, etc. e tal, para você viver a vida imortal que só vai acontecer na segunda vinda de Jesus. Até lá, todas as pessoas mortas estão de fato mortas, não estão metade mortas ou um terço mortas apenas. E aqui a gente inclusive está resumindo bastante aí as bases da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem total razão e coerência com o relato bíblico em relação a essas questões, simplesmente para demonstrar que o Nataniel já começa tentando refutar a Igreja Adventista, mal representando a nossa fé. E aí por isso eu já faço o primeiro desafio ao Nataniel. Nataniel, você disse que os adventistas do sétimo dia acreditam que não tem diferença entre corpo, alma e espírito. Mostra uma citação da Igreja Adventista do sétimo dia que afirme isso. Que afirme que não existe diferença entre corpo, alma e espírito. E se você não for capaz de apresentar essa citação de uma fonte oficial da Igreja Adventista, representando as crenças de fato da Igreja Adventista do sétimo dia, eu vou ter que dizer que você é um mentiroso, filho e servo do diabo, Nataniel. Você está tentando simplificar a discussão e colocar na boca da Igreja Adventista o que a Igreja Adventista não diz. Porque o nosso fundamento para a crença no sono da alma, na mortalidade da alma, é absolutamente sólido na palavra de Deus e não se fundamenta no tipo de afirmação que você colocou na nossa boca, que não tem diferença entre corpo, alma e espírito, então é por isso que o adventista crê que o ser humano morre por completo. Ok? Mas a gente está só no começo, vamos avaliar aí quais são as supostas provas na visão do Nataniel de que o ser humano tem uma alma que não morre. Dá uma olhadinha aí. O primeiro texto prova de que o homem, quando morre, morre apenas o corpo, a matéria, mas a alma ou o espírito sobrevive, estão conscientes num lugar que em hebraico chama-se Sheol e no grego Hades. É Mateus 10, 28 que diz: e não tenhais medo dos que podem matar o corpo, mas a alma não podem matar. Medo deveis ter, sim, daquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. A palavra perecer aqui está escrita apolessai em grego, que vem de apóleme. E o sentido de apóleme aqui não é destruir, o sentido aqui é de julgar, é infligir um julgamento, uma condenação. O sentido de perecer aqui é condenar, é fazer algo se perder no sentido de ser condenado. Porque é só uma questão de análise. Veja bem, se ao homem morrer, conforme dizem os adventistas do sétimo dia, morre todo o ser, corpo, alma e espírito, como se explicar este texto aqui que diz claramente que não tem mais aquele, ou seja, o homem, que pode matar apenas o corpo,
mas não pode matar a alma. Ora, amigos, é uma questão de lógica. É só uma questão de lógica, Nataniel. Beleza, então vamos trabalhar um pouquinho a lógica. Uma coisa importante também de vocês saberem é que eu não vou reagir a todos os argumentos do Nataniel, senão esse vídeo vai ficar de 2 horas igual ao do Fernando Galli, tá? Então eu vou pegar os principais argumentos do Nataniel e trabalhar um pouco em cima deles. Inclusive recomendo que você veja o vídeo do Nataniel completo, vou deixar um link na descrição. Se eu esquecer, me cobra nos comentários aí que eu coloco, tá bom? E tal, para você dar uma olhada. Mas o fato é, o que a gente vai reagir aqui é o cerne dos argumentos do Nataniel e vai dar conta de refutar a sua refutação por completo, beleza? Então ele diz assim que a primeira prova de que a alma é imortal é Mateus 10, 28, que inclusive deveria ser um texto jamais evocado para esses fins, uma vez que Mateus 10, 28 descreve Deus na boca de Cristo ameaçando a alma de morte e destruição. Como é que algo imortal e indestrutível poderia ser ameaçado de morte ou destruição? Que inclusive é a própria discussão evocada aí pelo nosso amigo Nataniel sobre o tal do termo apólime, né, dentro aí do texto. Então o que acontece? O nosso amigo Nataniel, ele pretende conseguir escapar da força do texto de Mateus 10, 28 na sua parte final, dando uma interpretação para o termo apólime, em função da qual, não, isso aí não quer dizer destruir, isso aí quer dizer simplesmente condenar, fazer um juízo de condenação ali, jogando a alma no tal do inferno, né? Tipo, se perder no inferno, algo do tipo assim. Entretanto, veja que questões interessantes surgem a partir daqui. A razão dada por Jesus, em função da qual nós não devemos temer os homens, porque eles só podem matar o corpo e matar a alma. Se nós levássemos a interpretação do Nataniel a sério pela lógica, nós também não deveríamos temer a Deus, porque ele também não seria capaz de matar a alma. No máximo ele conseguiria lançar a alma lá no inferno. Aí de fato, ok, nós poderíamos temê-lo por isso, mas no fato de matar a alma, nós também não deveríamos temê-lo, porque ele também não poderia matar a alma, certo? Então, a razão pela qual nós não deveríamos temer ao homem deveria ser repetida para a gente não temer a Deus. Ele poderia dizer algo do tipo assim: você não deve temer o homem que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. E nem Deus você tem que temer, que pode matar o corpo e matar a alma. Mas olha, Deus pode fazer uma coisa que o homem não pode fazer. Ele pode jogar a sua alma no inferno para ser torturada eternamente, mesmo que ele não seja capaz de matá-la. Seria isso que o texto teria que dizer, para o texto ser logicamente coerente, para trabalhar com as noções lógicas aí do Nataniel. Então, assim, é um papo de maluco completo. E o mais interessante é que ele supõe que a visão adventista a respeito da morte, etc., é equivocada. Porque ele imagina assim, olha, não, se não é assim como eu estou dizendo, que tem uma dicotomia entre alma e corpo, e aí a alma sobrevive enquanto o corpo morre, se não for assim, como explicar? Como, inclusive, se fosse difícil explicar o que Jesus está ensinando em Mateus 10, 28. Mas veja, não é difícil entender o que Jesus está ensinando em Mateus 10, 28 sem nenhum recurso à alma imortal. Tanto que no texto paralelo do Evangelho de Lucas, se eu não me engano é no capítulo 14 ou é no capítulo 12, vamos dar uma lida lá. O texto paralelo de Lucas, ele inclusive cita a mesma ideia de Jesus sem nenhum recurso à alma imortal. Então vamos dar uma olhada lá, ó. Por exemplo, Lucas capítulo 12, verso 4, que é o texto paralelo em Lucas daquele texto de Mateus. Diz assim: digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar no inferno. Então veja, o ensinamento de Jesus em Mateus 10, 28, ele faz total sentido, sem nenhum recurso à ideia da tal da alma que não pode ser morta, tá?
Simplesmente aqui em Lucas o que se descreve é que o homem pode te matar, e depois que ele te mata não pode fazer mais nada. Mas Deus pode te matar e ainda pode fazer uma coisa depois, que é te lançar no inferno. Opa, aí aqui abre-se uma perspectiva de interpretação do que Jesus quer dizer em Mateus 10, 28, que é extremamente simples da gente entender. E para a gente fechar o entendimento dessa questão, avança aí para Lucas capítulo 21. Vamos dar uma olhada no verso 19, que é a chave para a gente entender o que Jesus está ensinando aqui no texto de Mateus 10, 28, no seu texto paralelo de Lucas 12, verso 4. Aí a palavra de Deus diz assim, do verso 17 em diante, né? De todos sereis odiados por causa do meu nome, contudo, não se perderá um só fio de cabelo de vossa cabeça, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Opa! Aqui a gente percebe uma coisa muito interessante. Primeiro que a alma tem fios de cabelo na cabeça, no caso, né? Que é o que você vai preservar para a vida eterna, você vai ganhar a sua alma, você vai ganhar a sua vida, mas isso tem uma condição. Que mesmo em meio ao ódio das pessoas, a perseguição das pessoas contra você em função de você ser cristão, você persevere até o fim. E aquele que perseverar até o fim, o que vai acontecer? Ele vai ganhar a sua alma. Então aqui nesse texto, a alma, ela é uma entidade a ser ganha no futuro mediante a perseverança em ser cristão diante das dificuldades. Então veja, é como se ninguém tivesse alma. Mas nós vamos perseverar no cristianismo até ganhar uma. E aí a gente entende perfeitamente o que é o homem que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Que é o homem que pode matar, mas depois não pode fazer mais nada. Que basicamente quer dizer o seguinte, a pessoa pode tirar a sua vida aqui, mas não pode tirar a sua vida eterna, a sua verdadeira vida, vamos dizer assim, que é o fato de você ganhar a sua alma. Então vamos trabalhar aqui uma hipótese, tá? Você é um discípulo de Jesus, e aí você está pregando o evangelho, tá evangelizando, visitando, testemunhando que Jesus ressuscitou dos mortos, ressuscitando morto, fazendo milagres, etc, 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 etc. E alguém lá na comunidade que você está pregando não gostou do que você fez. Foi lá e deu um tiro na sua cabeça. Pau! Matou você. Aí, o que acontece? Você perseverou até o fim. Você foi cristão até o fim, mesmo diante da perseguição dos traficantes do bairro onde você estava fazendo evangelismo. Você foi até a morte, você morreu pregando o evangelho. Ganhou a sua alma, irmão. Você vai ressuscitar e vai viver eternamente com todos os cabelos da sua cabeça sem perder nenhum, tá bom? Inclusive, opa, lá no céu, se eu chegar lá, eu vou ter de volta os fios de cabelo que caíram da minha cabeça, que eu perdi aqui nesse mundo, né? Mas lá na vida eterna, quando eu vou ganhar a minha alma, vai ter lá a minha cabeça com todos os fios de cabelo sem perder nenhum, tá bom? Então é muito simples, é muito básico. A pessoa humana pode me matar, mas não pode tirar a minha vida eterna. Porque eu vou ganhar a minha alma na perseverança. Então, não tem nenhum papo do tipo assim, você tem uma entidade imaterial que não peca e não morre, porque também esse é um outro ponto, né, Nathaniel? O salário do pecado é a morte, a alma que pecar, essa morrerá. A única forma da alma ser imortal é a alma ser sem pecado. Aí o que você está dizendo é que cada ser humano pecador é uma alma sem pecado. Então, na verdade, os nossos pecados eles são meramente numa esfera assim, corporal, enquanto a nossa alma está lá incontaminada. Então, por exemplo, quando você pratica pecado sexual, você mente, você rouba, você mata, você estupra, você desvia dinheiro público, você engana, você faz todo tipo de sacanagem, zoeira, pecado na face da terra. Só quem está fazendo isso é o seu corpo e não a sua alma, porque a sua alma é sem pecado e ela é imortal. É uma fantasia completa e absoluta que vai contra a narrativa bíblica inteira, e a leitura que eu estou propondo aqui para Mateus 10, 28 é simples, é direta, é irrefutável e dá conta do texto sem dizer que o texto está errado, etc. e tal, e sem implicar sobre o texto um ensinamento, assim como se Jesus fosse uma espécie de filósofo grego, platonista, ensinando que existe uma alma que não pode ser morta, uma alma sem pecado, que habita num corpo com pecado, e essa alma ela ascende ao mundo das ideias e nunca morre quando
as pessoas morrem, né? Ou, na verdade, assim, as pessoas nunca morrem, né, Nataniel? Essa aqui é a verdade. Então veja, oferecer uma explicação alternativa à explicação imortalista de Mateus 10, 28 é bastante simples. O imortalista discorda, não é problema do imortalista. O imortalista discorda que a alma que pecar, essa morrerá. Então vai fazer o quê, né? Ou seja, o imortalista ele nega o que a palavra de Deus afirma explicitamente. É natural que ele também negue uma interpretação um pouco mais rebuscada de um texto bíblico, certo? Mas no final das contas, em ambos os casos, quando o Nataniel, por exemplo, ele discorda de Ezequiel 18, verso 4, a alma que pecar, essa morrerá. E ele discorda da minha interpretação de Mateus 10, 28, em ambos os casos, o que o Natanael está discordando é da palavra de Deus. Não meramente de uma interpretação do Ezequiel Gomes e blá blá blá. Até porque a nossa interpretação é absolutamente calcada na realidade do texto bíblico. E, inclusive, o Natanael ele esquece de dizer que a primeira vez que o verbo apólime acontece no Evangelho de Mateus é para falar da morte da alma, de tirar a vida de Jesus lá em Mateus capítulo 2, certo? O que diz lá a palavra de Deus a respeito, lá, inclusive usando o verbo apólime? O texto diz assim, né? Mateus 2, verso 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o apólime, para o matar. E aí no verso 19 em diante diz assim: Tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a alma, a psirrê, a vida do menino. Então veja bem, quando Herodes estava procurando Jesus para o matar, a Bíblia descreve isso como apólime, a psirrê de Jesus. Matar a alma de Jesus. E aí, quando Jesus fala que Deus pode apólime a alma no inferno, é óbvio que ele está dizendo que Deus pode matar a alma no inferno. Até porque, o que impediria o Todo-Poderoso, irmão Nataniel, de matar uma alma no inferno? Inclusive, porque se o Todo-Poderoso tivesse impossibilitado de matar uma alma no inferno, eu deveria dizer que no final também, assim como eu não devo temer o homem que não pode matar a minha alma, eu não deveria temer a Deus que também não pode matar a minha alma. Entendeu, irmão herege que vive no multiverso da heresia? Achando que está refutando a Igreja Adventista do Sétimo Dia e simplesmente ensinando um monte de lixo na internet. Mas vamos avançar. A segunda prova que nós temos que o espírito não é o corpo, que o espírito é um ente pessoal que sobrevive. A morte do corpo está em Lucas 24, 37 a 39. Mas eles se assustaram e se apavoraram, achando que estavam vendo um espírito. A palavra espírito, aqui no grego é pneuma. Disse-lhes, porém, Jesus: Por que vos inquietais? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, tocai em mim e observai. Um espírito, ou seja, um pneuma, não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Mais uma vez nós vemos aqui a crença dos discípulos na existência de espíritos. Jesus aqui apareceu ressurrecto para os discípulos. Ora, os discípulos acreditavam que um espírito poderia aparecer, que um espírito poderia conversar, que um espírito poderia ser visto. E por que os discípulos acreditavam nisso? Os discípulos eram judeus. Você sabia que os judeus, principalmente os fariseus, eles acreditavam na aparição de espíritos? Eu lembro que em Mateus 23, Jesus disse: acreditem no que os discípulos dizem. Acreditem no que os fariseus dizem, só não acreditem e não procedam conforme eles procedem. Então Jesus ali ele validou boa parte da doutrina farisaica. Os fariseus acreditavam em espíritos, em demônios, em anjos, acreditavam em alma, eles acreditavam em tudo. E Jesus não reprovou este ensino dos fariseus. Então seja um fariseu, hein? Brincadeira, beleza.
Vamos entender aí a argumentação do nosso amigo Nataniel e demonstrar por que ela está totalmente equivocada. Então o Nataniel ele pega lá a narrativa do Evangelho de Lucas, capítulo 24, onde a palavra de Deus diz assim, ó. Falavam eles estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse, tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Bom, o que o Nataniel está tentando deduzir dessa história aqui, e inclusive fazendo um link com uma suposta crença em almas imortais por parte dos discípulos, dos judeus, dos fariseus e etc e tal, é que basicamente é o seguinte, aqui, em função da má compreensão dos discípulos sobre a ressurreição de Jesus, você deveria admitir a existência de um espírito imortal que aparece para as pessoas, conversa com as pessoas e não morre, e etc e tal. Mas veja bem, vamos esmiuçar um pouquinho as bases dessa ideia e as implicações dessa ideia, por que essa ideia está totalmente equivocada. Bom, primeiro de tudo, depois que Jesus ressuscita, de fato você tem uma ruptura na história humana, vamos dizer assim. Né? Você agora tem um ser humano que morreu e venceu a morte. Entretanto, as histórias a respeito do que acontece com as pessoas antes da morte, elas não esperaram a ressurreição de Jesus para povoarem as imaginações das pessoas. Então, desde que o mundo é mundo e a morte existe em função da queda e do pecado, as pessoas tentam se apegar a algo que possa existir depois da morte, como uma sobrevivência, uma nova vida, uma reencarnação, ou uma desencarnação, ou coisas do tipo, para não também ter a sua vida esvaziada de esperança. Né? Então se desenvolveu por inspiração satânica, desde Gênesis capítulo 3. E durante toda a história humana, a percepção de que a morte não é o fim e você vai continuar vivendo na forma de uma alma, de um espírito. Algumas tradições vão acreditar que essa alma ou espírito depois vai retornar ao corpo num processo de reencarnação. Outras tradições vão negar isso. Algumas tradições vão admitir uma reencarnação em animais, outras só em outros seres humanos e blá blá blá, e etc, etc, etc. E dentre os muitos povos que creram nesse tipo de coisa, os gregos, né, eram um dos mais profundos, mais famosos, que desenvolveram essa ideia em ampla medida. E o que acontece? Israel vivia na Palestina, no momento em que Jesus viveu, morreu e ressuscitou, sob o domínio romano, que era absolutamente influenciado pelos gregos, tanto que é o grego que era a língua franca da época. A gente tem o Novo Testamento escrito em grego, etc, etc, etc. E existia ali uma ampla, vamos dizer assim, liderança cultural romana e grega, ou greco-romana, sobre o povo de Israel. E em função disso, ideias filosóficas gregas eram livremente espalhadas no mundo sobre essa influência, inclusive também na Palestina, e muitos judeus criam ou eram influenciados por essas narrativas a respeito de alma, espírito, reencarnação, etc. e etc. Tá bom? Entre as pessoas que acreditavam nesse tipo de coisa ou que consideravam esse tipo de coisa, estavam judeus, estavam fariseus e estavam discípulos de Jesus. Todavia, olha que coisa importante. Como que o texto aqui ele narra essa questão? Então, beleza, Jesus morre e ressuscita, e ele vai ter aqui, na descrição desse texto, uma das primeiras experiências dele ressurreto com os discípulos. Então, os discípulos estavam ali
reunidos naquela casa, preocupados. E já tinha algumas das mulheres que tinham visto Jesus ressurreto, etc., já tinham avisado eles que Jesus tinha ressuscitado, mas eles estavam meio, assim, temerários, duvidosos, meio que esse pessoal está delirando, esse pessoal está viajando. E de repente Jesus se coloca no meio deles e diz: paz seja convosco. E aí o texto diz que eles ficaram surpresos e atemorizados, concluindo que estavam vendo um espírito. E aí Jesus, conhecendo os pensamentos deles, pergunta: por que vocês estão perturbados? Por que vocês têm dúvidas subindo ao vosso coração? Opa! Então aqui Jesus trabalha aquela percepção dos discípulos, não como uma certeza de quem crê em espírito, e aí Jesus aparece ressurreto no meio deles. Ah, galera, só mais um espírito aparecendo entre nós aqui, tranquilo, a gente já viu isso muitas vezes, né? Não! Quando Jesus aparece em carne e osso na presença deles, eles têm dúvida. Cara, talvez isso aqui seja o que os gregos aí, o que o pessoal fala de aparição de espírito, né? E o que Jesus faz diante desta dúvida? Ele tira essa dúvida de forma absoluta. Não, vem aqui. Vocês estão achando que vocês estão vendo um espírito? Encosta em mim, apalpa, vê. E aqui, tem osso, tem carne, tem mão, tem pé, tem braço. Espírito, supostamente, não tem nada disso, né? O que vocês ouvem falar a respeito de espírito é um ser etéreo, feito de fumaça, que teria tipo uma forma humana, mas não é humano, não tem corpo, não tem carne, etc e tal. E aí ele vai lá e mostra as mãos, e o que acontece? No verso 41 diz: e porque eles ainda não acreditaram, por causa da alegria, né, de Jesus ter ressuscitado dentre os mortos, etc e tal, Jesus ainda assim: não, peraí, vocês estão com dúvida ainda? Então peraí, vai lá, vocês estão comendo o que aqui? Não, senhor, tem esse peixe assado aqui, esse favo de mel. E Jesus come o peixe e o favo de mel, inclusive para demonstrar que era de carne e osso, era um ser humano normal, ressurreto dentre os mortos e etc. Beleza? Então, olha que questões interessantes aqui. Jesus corrige em absoluto o que acontece com a pessoa quando ela morre e volta à vida, em relação a toda essa narrativa de alma imortal, reencarnação e qualquer outro tipo de papo baseado na imortalidade da alma. Porque, veja, era a crença comum das pessoas que, então, quando a pessoa morre, ela realmente não morre. É só metade dela que morre, a outra metade não morre. Então, o que acontece? Se Jesus fosse dizer o seguinte, que é verdade sim. Então, quando a gente morre, a gente, na verdade, não morre. Inclusive, daí Jesus não morreu, e ninguém nunca morreu, né, pessoal? E etc e tal. E aí Jesus poderia, inclusive, aparecer em espírito para eles e dizer tchauzinho de espírito, assim. Daí os caras: Jesus, me dá um abraço. Aí, puf, não consegue abraçar o espírito, tipo, vira uma fumaça, assim. Aí Jesus aparece em espírito do outro canto. Não, galera, eu tô educando vocês aqui pra vocês entenderem, eu pareço estar aqui com vocês, mas não, viu? Quando a gente morre, a gente tem um espírito que sai do nosso corpo. Esse espírito não tem corpo, não pode ser apalpado, você não pode dar um abraço nele. Então eu tô aqui em forma de espírito para mostrar para vocês como que é a verdade, beleza? Jesus, agora entendi. Beleza, entenderam agora? Então é o seguinte, lá no fim dos tempos eu vou voltar ao corpo num processo de reencarnação, aí depois vocês voltam a poder me dar um abraço, belezinha? Belezinha, Jesus, valeu, obrigado por nos ensinar a verdade. O que Jesus faz é o exato oposto. Na sua ressurreição dentre os mortos, de forma física e literal, Jesus demonstra que não existe vida após a morte sem ressurreição. Jesus não apareceu para ninguém na forma de espírito, alma, enquanto ele esteve morto, até porque, na verdade, ele não estaria morto caso ele tivesse feito. Só que para salvar a humanidade do pecado, Jesus tinha que morrer, não poderia meramente desencarnar como quem não morre na forma de alma ou espírito, né? Até porque o que diz a Bíblia, né? Derramou a sua alma na morte. Diz lá o texto de Isaías, capítulo 53, versos 10 a 12, né? Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, aí a vontade de Deus vai prosperar na mão dele, porque ele vai redimir as pessoas dos seus pecados, certo? Então Jesus refuta essas imbecilidades infinitas
dessas crenças satânicas, pagãs, gregas, que também tiveram influência sobre judeus, fariseus e discípulos, com a sua ressurreição dos mortos. E olha que coisa interessante. Entre esses discípulos aqui, tinha um chamado Tiago, sabe, Nataniel? Aí, quando Tiago foi pregar o evangelho, vou mostrar para você aqui o que ele pregou. Abra sua Bíblia aí, Nataniel. Tiago, capítulo 5, verso 20. Olha que coisa interessante. Aqui o nosso amigo Tiago, que estava lá com Jesus aprendendo o que acontece depois que a pessoa volta à vida depois da morte. Aí ele escreve o seguinte, ó, Tiago, capítulo 5, verso 19 e 20. Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Tiago, um dos discípulos que estava lá naquele dia vendo Jesus ressurreto dentre os mortos, que inicialmente pensou que era um espírito, mas depois entendeu que não era um espírito, era uma ressurreição de fato e de verdade, Jesus estava vivo em carne e osso. Quando Tiago foi pregar o evangelho, ele não foi pregar a ideia de que o ser humano tem um espírito e uma alma que não morrem. Muito pelo contrário, pregou a mortalidade da alma na sua carta claramente. Não é nenhuma coisa assim escondida, entendeu, Nataniel? Você não vê nenhum discípulo de Jesus, nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem Paulo, nem quer que seja que escreveu o Novo Testamento, pregando a imortalidade da alma. Você vê eles pregando a ressurreição dos mortos, que ocorreu em Cristo, inaugurando a tensão escatológica, e que depois iria ocorrer com os crentes de uma forma meio que geral, quando Jesus retornasse lá nas nuvens do céu. Veja, por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. O que diz aqui a palavra de Deus, irmão Nataniel? Olha só. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Lembra que o Nataniel dizia que sono da alma é heresia, né? Que a verdade é a imortalidade da alma. Então aqui, ó, Paulo está falando para você não ser ignorante, Nataniel, em relação a quem dorme. E quem dorme são os mortos, tá? Aí o texto continua. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E aí ele passa a explicar como é que isso vai acontecer. Ora, ainda vos declaramos isto por palavra do Senhor. Nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Opa! O que Paulo pregou não é assim, gente, eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação aos que dormem, porque na verdade não está ninguém dormindo, está todo mundo desencarnado na forma de espírito ou alma, passeando no mundo das ideias do Platão, fiquem tranquilos. E aí um dia que Jesus voltar, aí a gente vai ser reencarnado no nosso corpo. E aliás, nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou? Não, irmãos, nós cremos que Jesus não morreu, porque ele era uma alma imortal, e daí ele ressuscitou, tudo bem, né? Ele ressuscitou sem ter morrido, né? E tal, daí a sua alma reencarnou, e tal, e aí nós vamos reencarnar no futuro, e blá, blá, blá. Não é isso. O que Paulo prega é a esperança de que vai haver ressurreição dos mortos, e se não houver, acabou a esperança. Tipo assim, ó, se você for ignorante em relação ao fato de que os que dormem vão ressuscitar, vão voltar à vida, você perde a esperança. Ué, irmão, Nataniel, como é que você perderia a esperança se você acreditasse que quem está morto, não está dormindo, está lá vivo, na forma de alma e espírito, não sei aonde? Os discípulos de Jesus pregaram consistentemente que Jesus morreu, o oposto do que você, Nataniel, prega, e ressuscitou dentre os mortos. Não é ressuscitou dentre as almas que nunca morreram, porque a alma nunca morre.
Entendeu, Nataniel? Então é muito simples. E Jesus não corroborou a falsa crença dos discípulos em espíritos, tanto quanto não corroborou a falsa crença deles a respeito do fato de que ele não tinha ressuscitado dentre os mortos. Vamos dar uma olhada mais atenta lá no texto de Lucas 24. Olha só. Os discípulos imaginaram estar vendo um espírito. Aí o Nataniel diz assim, tá vendo? Jesus está corroborando essa crença em espíritos. Tá, mas no verso 41 diz assim, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, aí Jesus comeu lá o peixe e o favo de mel na presença deles. Então veja, naquele momento, os discípulos tinham duas crenças equivocadas. A primeira era que Jesus tinha aparecido na forma de espírito, e Jesus não tinha ressuscitado dentre os mortos em carne e osso. E o texto diz claramente no verso 41, eles não acreditavam. Como assim que Jesus corroborou com essas falsas crenças? Pela sua ressurreição dos mortos, Jesus refutou essas duas falsas crenças. De que ele estaria ali em espírito, como tipo assim, não, realmente, quando a gente morre tem um espírito que aparece de vez em quando para nós depois, e que ele não estava ressurreto dentre os mortos. Você não pode dizer que Jesus corroborou a falsa crença de que espírito aparecia, sem corroborar a falsa crença que Jesus não tinha ressuscitado dentre os mortos. Porque as duas crenças formam uma só. Por que eles acreditavam que ali era um espírito? Porque eles nunca tinham visto alguém ressuscitado entre os mortos. E bem dera, né? Porque, na verdade, Jesus Cristo é aquele que venceu a morte. Entende? E ele venceu a morte na qualidade de as primícias dos que dormem, com a ressurreição do corpo glorioso para não morrer por toda a eternidade. Que é a pessoa de Jesus Cristo, aquele que é o primogênito dos mortos, tá? E se você inclusive acha que isso está em contradição com a crença adventista sobre Moisés, a gente vai falar daqui a pouquinho a esse respeito, beleza? Vamos continuar. A outra prova que nós temos está em Atos 23, 8, 9. Houve então grande gritaria, e os escribas do partido dos fariseus puseram-se de pé, discutiram e declararam: não vemos neste homem nenhum mal, e se algum espírito, olha no grego pneuma, ou anjo, no grego angelos, lhe falou, não lutemos contra Deus. Aqui, o escritor de Atos, ele mostra a crença dos fariseus e a crença dos saduceus. Os fariseus acreditavam em anjos, os fariseus acreditavam em espíritos, está aqui o texto dizendo, mas os saduceus negavam uma coisa e outra. Eu quero lembrar para você que os adventistas eles estão seguindo a doutrina dos saduceus. Os saduceus eles negavam a existência de alma e de espíritos. Está aqui no texto. Eu quero aqui apenas lhe dizer o seguinte, que o texto deixa bem claro que os fariseus acreditavam nisso. E Paulo ele já tinha sido do partido dos fariseus. E Paulo, sabendo que os saduceus negavam a existência de alma, de espíritos e de anjos e da ressurreição, ele levantou essa questão entre a multidão que era composta de fariseus e saduceus. Mas entenda uma coisa, o apóstolo Paulo, ele defendia a crença de anjos. O apóstolo Paulo, ele acreditava na ressurreição. O apóstolo Paulo, ele acreditava em espíritos. Por isso é que ele trouxe à baila, à tona, a crença farisaica, para colocar os fariseus contra os saduceus. Bom, Nataniel, então no final das contas você mesmo acaba demonstrando que não havia unanimidade de crença em espíritos e almas desencarnadas entre o povo judeu. Já tinha aí uma diferença entre, por exemplo, fariseus e saduceus. E aí você acusa os adventistas de serem tipo saduceus e não fariseus, o que inclusive é uma coisa engraçada, né? Em geral, os inimigos da fé adventista gostam de nos acusar de sermos fariseus, né? Então agora os fariseus são vocês que creem em imortalidade da alma, né? Parabéns aí, fariseus. Mas seja como for, o Nataniel tenta, inclusive no meio dessa treta toda aí, entre fariseus e
saduceus, inferir que Paulo era o crente nessas almas e espíritos imortais e blá blá blá, sem levar em conta algumas coisas absolutamente simples e básicas, tá? Vamos abrir a Bíblia aí, ó, por exemplo, em 2 aos Coríntios, capítulo 7. Dá uma olhada no verso 1, Nataniel. Então, o Paulo escreve assim, ó: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Opa! Paulo atribui impureza, da qual é necessário haver purificação, tanto à carne quanto ao espírito. Então, se tem impureza no espírito, lembra o que diz lá a palavra de Deus em Romanos, capítulo 6, verso 23, texto também de Paulo, tá, Nataniel? O salário do pecado é a morte. Se o espírito tem impurezas pecaminosas, não pode-se dizer que o espírito não morre, tá bom? Agora, uma outra coisa interessante é que, por exemplo, lá na própria carta de 2 aos Coríntios, dá uma olhada no capítulo 1, vamos ver o verso 8 e o verso 9 em diante, vamos ler até o verso 10, onde Paulo vai dizer qual que era a ideia dele, Paulo, a respeito dessas questões. Ele diz assim, ó: não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. Contudo, já em nós mesmos temos uma alma imortal, um espírito imortal que nunca poderá morrer. É isso que Paulo escreve? Não. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Paulo diz claramente, a esperança dele é no Deus que ressuscita os mortos. Não é em mortos que não morrem porque tem uma alma, um espírito imortal, que não tem impureza, nem pecado, nem está sujeito à morte, e blá blá blá, essas bobagens, essas heresias infinitas do nosso amigo Nataniel. E, por exemplo, mesmo saindo de Paulo, vamos aqui para Isaías capítulo 57, dá uma olhadinha aí no verso 16 em diante. Aí o texto diz assim: não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário, o Espírito definharia diante de mim o fôlego de vida que eu criei. Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo. Escondi a face e indignei-me, mas rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha. Aqui o texto bíblico ameaça o Espírito de definhar, de morrer. Por quê? Porque tem rebeldia e pecado. Como é que uma entidade, no caso aí um espírito, uma pessoa, um espírito humano, que tem pecado, pode pretender não ser tocado pela morte, não definhar, ser indestrutível e imortal? Mano, é só burrice e bobagem, Nataniel. Mas vamos continuar. A segunda prova que nós temos está em Mateus 17:3, Marcos 9:4 e Lucas 9:30 a 31. Nesses três textos, nos sinóticos, nós temos a aparição de Elias e Moisés. Os adventistas do sétimo dia, eles vão sugerir que a aparição de Moisés aí se deu por meio de uma ressurreição. Não é porque a Bíblia ensina que Moisés ressuscitou. Na verdade, a Bíblia, no Deuteronômio, ensina claramente que Moisés morreu e foi sepultado, e a sua sepultura não foi conhecida de ninguém, com exceção de Deus, que o sepultou. E o Deuteronômio ainda diz que 30 dias depois, os hebreus estavam de luto por causa de Moisés. 30 dias depois, Deus chegou para Josué e disse assim: Josué, tenha bom ânimo, meu servo Moisés está morto. Ou será que Deus estava enganando Josué quando Deus falou: Moisés, meu servo, está morto? Não, ele não estava enganando Josué.
Se Deus falou para Josué, meu servo Moisés está morto, é porque ainda estava no túmulo. Então o que apareceu aqui para Jesus Cristo não foi Moisés ressuscitado, porque o texto não diz isso, o texto não diz em lugar nenhum que Moisés ressuscitou. O que apareceu aqui, meu querido, para Jesus Cristo foi Moisés, que ali era Moisés em espírito. Então, Nataniel, beleza. A gente não pode fazer a interpretação que ali no Monte da Transfiguração era Moisés ressurreto, porque o texto bíblico não diz isso. Mas você pode descaradamente dizer que ali era Moisés em espírito, mas onde que o texto bíblico diz que era Moisés em espírito? Em lugar nenhum. Então veja, irmão, se você tem o direito de interpretar a passagem lá da Transfiguração, dizendo o que a Bíblia não diz, que Moisés estava ali em espírito, por que você não dá o direito da Igreja Adventista do Sétimo Dia discordar da sua interpretação e dizer que Moisés estava ali ressuscitado por Deus? Qual é o problema? Porque, veja bem, irmão, se você está dizendo que você discorda da leitura adventista, segundo a qual Moisés ressuscitou para estar no Monte da Transfiguração, porque isso não está escrito no texto, você não deveria dizer que Moisés estava em espírito no Monte da Transfiguração, porque também o texto não diz isso, irmão. Inclusive, se o texto colocasse as coisas nesses termos, não teria nem debate, né? Era só ler, não precisava debater a interpretação do que significa Moisés estar ali ou não. E, por exemplo, você infere que seria impossível, por exemplo, Moisés ter sido ressuscitado, porque lá em Josué diz, meu servo está morto e já fazia 30 dias. Veja, irmão, e se Deus tivesse ressuscitado Moisés depois desses 30 dias, irmão? Então, quando Deus falou para Josué assim, meu servo Moisés está morto, aí naquele dia Moisés estava morto. Aí 30 dias depois, Deus vai lá e ressuscita, né? O arcanjo Miguel ressuscita Moisés de acordo lá com a cena de Judas, verso 9. Vamos trabalhar que essa seja a correta interpretação desta cena. Beleza, então se mantém que quando Deus falou com Josué, Moisés estava morto. Depois mantém-se que posteriormente Jesus, Miguel, etc., Deus ressuscitou Moisés. E é isso, irmão. Não, mas o texto não diz. E onde que o texto diz que ele estava ali em espírito, tipo numa sessão espírita, onde Jesus estaria conversando com um morto, inclusive sendo isso proibido na própria legislação mosaica que Deus revelou a Moisés. É só piada, irmão. Entende? Você supõe que a sua interpretação é correta, você pressupõe isso, etc. e tal, e aí você faz exatamente o que você diz pra gente não fazer. Você infere sobre o texto bíblico, o texto bíblico não diz, e diz que a gente está errado porque a gente infere sobre o texto bíblico que o texto bíblico não diz. Ocorre, Nataniel, que é o seguinte, a leitura adventista leva em conta algumas questões irrefutavelmente bíblicas para interpretar a cena ali da presença de Moisés no Monte da Transfiguração, ok? Inclusive, dentre essas coisas, que, por exemplo, não pode haver comunicação entre vivos e mortos. Então Moisés precisava estar vivo, se você for tomar a cena ali da Transfiguração como uma cena real, não meramente tipo como um filme de uma coisa que não está acontecendo na realidade, né? Que é como alguns interpretam ali o termo visão. Entendeu? Então é simples assim. E nós temos total direito à nossa interpretação. Por exemplo, a cena lá de Judas, verso 9, fala de uma contenda entre Miguel e Satanás a respeito do corpo de Moisés. Vamos trabalhar então que a ideia adventista esteja equivocada em relação a esse termo, a esse texto. Ok, você pode dar uma interpretação diferente lá, por exemplo, Deus e o diabo, Miguel e o diabo estavam contendendo para ver onde é que ia enterrar o corpo de Moisés. Beleza, nós temos a visão diferente, que ali havia uma contenda em relação à ressurreição de Moisés, ok? E a nossa leitura do texto é absolutamente plausível, mantém a harmonia entre todas as coisas, porque aí vamos trabalhar com a hipótese da Igreja Adventista estar correta. Aí Moisés ressuscitou, conforme a cena de Judas 9, Moisés estava com uma presença real no Monte da Transfiguração, sem nenhuma sessão espírita, e tá tudo bem.
bem. Agora, quando você infere que ali Moisés estava morto, mas não estava morto, e aí tem uma comunicação entre os mortos e os vivos, e blá blá blá, aí você entra em total contradição com o que a própria Bíblia diz a respeito do que Deus revelou para Moisés, que não pode fazer esse tipo de comunicação entre vivo e morto. Entendeu, irmão? Deveria ser bastante simples, tá bom? Vamos avançar. A outra passagem que nós temos é em 1 Pedro 3,19, que diz que Cristo em espírito foi e pregou aos espíritos em prisão. E na mesma carta, em 4,6 diz, por isso o evangelho foi pregado também aos mortos, porque eles foram julgados na carne segundo todos os homens, mas ouviram o evangelho, para quê? Para que tivessem vida segundo Deus em espírito. Então aqueles homens que um dia foram julgados na carne, que pereceram nas águas do dilúvio, o seu corpo morreu, o seu corpo foi destruído, o seu corpo, ele experimentou a destruição, mas o seu espírito, ele continuou vivo pelos séculos dos séculos, ao ponto de que quando Cristo desceu ao Hades, para pregar-lhes o evangelho, as boas novas, porque é isso que 1 Pedro 4,6 diz, Cristo pregou o evangelho, no grego euangelion, pregou o evangelho aos mortos. Logo, os mortos sabem de alguma coisa. Ah, então os mortos sabem alguma coisa. Olha, Nataniel, eu acho que eu sei onde você quer chegar, tá? Vamos demonstrar aí um pouco dos problemas da sua argumentação, recorrendo, então, ao texto de Eclesiastes, capítulo 9, tá bom? Nós ainda vamos falar dele em um outro contexto adiante, para terminar, mas dá uma olhadinha, entenda o que Natanael está argumentando. Ele está basicamente dizendo que a leitura que ele faz aí dos textos lá de Pedro, sobre os quais nós vamos comentar daqui a pouquinho, tem por implicação a ideia de que o morto não está morto e os mortos sabem alguma coisa do que está acontecendo, estão inclusive ouvindo o evangelho, eles morreram lá na época do dilúvio, aí Jesus foi lá morto também pregar o evangelho para eles, aí agora eles sabem do evangelho, inclusive interessante, né, antediluvianos foram salvos lá também, na pregação de Jesus, tipo assim, eles estavam lá no inferno, onde quer que seja, lá no purgatório, no mundo das almas e tal, aí Jesus foi dar um rolê lá no mundo das almas e levou ele do mundo das almas para o paraíso, e outra coisa, né, quando Jesus morreu, a sua alma foi para o paraíso ou foi para esse lugar onde estavam esses antediluvianos aí? Ou ele tem duas almas, foi uma para cada lado. Seja como for, o morto sabe alguma coisa. Bom, aí você percebe aonde conduz o pensamento do nosso amigo Nataniel, que basicamente conduz o quê? A negação explícita do que a Bíblia afirma explicitamente. Então vamos lá, Eclesiastes capítulo 9, verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Ou seja, a interpretação fantasiosa do nosso amigo Nataniel só lhe conduz a um resultado: contradizer o que a Bíblia afirma explicitamente. Esse é o objetivo da sua maravilhosa refutação do adventismo. Aí tenta refutar o adventismo, acaba refutando a Bíblia, né? Que a Bíblia diz, os mortos não sabem coisa nenhuma. Aí o Natanael faz uma péssima interpretação do texto de Pedro e diz, tá vendo? Os mortos sabem alguma coisa. Beleza, mas Ezequiel, você não explicou os textos de Pedro que Jesus pregou o evangelho no inferno aos espíritos? Bom, primeiro que os textos bíblicos não dizem isso que o nosso amigo Nataniel está dizendo, mas olha só que interessante. Os textos de 1 Pedro capítulo 3 e 1 Pedro capítulo 4 fala da pregação do evangelho aos mortos ou aos espíritos, lá no capítulo 3, que em outro tempo foram desobedientes, nos tempos em que Noé fez a arca, lá na época dos antediluvianos, beleza? Ezequiel, aqui não prova que existe a pregação do evangelho aos mortos, que no final não estão mortos? Bom, vamos pensar um pouco sobre isso. Aí eu peço que você abra a sua Bíblia na carta aos Gálatas. Se eu não me engano, é no capítulo 3, tá? Eu vou dar uma olhada aqui, que eu não tenho muita certeza aqui do texto, que eu estou fazendo o vídeo de cabeça, né? Não tem nenhuma pauta diante de mim.
Mas beleza. Aí aqui em Gálatas capítulo 3, nós temos a ideia de que houve uma pregação do evangelho a pessoas que estão mortas lá no passado. Vamos ler aí, ó, Gálatas capítulo 3, verso 6 em diante. A Bíblia diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Opa! Abraão está vivo ou está morto hoje? Está morto. O Evangelho foi pregado a ele. Mas peraí, o Evangelho foi pregado a ele não ele estando morto, que aí ia ficar um pouco difícil o nosso amigo Abraão entender alguma coisa, não é verdade? Por exemplo, o texto lá de Eclesiastes capítulo 9 que a gente deu uma olhada, a gente não continuou a leitura, mas se a gente continuasse a leitura, a gente veria o seguinte, que os mortos não sabem coisa nenhuma, a sua memória jaz no esquecimento, amor, inveja, ódio para eles pereceram, eles não têm parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol, eles foram para um lugar onde não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma, que é a descrição bíblica da morte, né? A inconsciência, etc. e tal. Então veja bem, Abraão foi a ele pregado o evangelho previamente, enquanto ele estava vivo, da parte de Deus, da parte do Espírito Santo, que é exatamente a mesma coisa que diz os textos de Pedro. Como é que diz lá o texto de Pedro? Que o evangelho foi pregado aos espíritos em prisão no Espírito. Ou seja, o próprio Noé pregou o evangelho àquelas pessoas que rejeitaram o evangelho, que são os antediluvianos. E aí, naquele contexto, só foram salvas 8 almas do dilúvio, né? 8 pessoas. Que, inclusive, é a mesma coisa que se diz lá no capítulo 4, que Jesus é digno, né? Ele é suficiente, ele é competente para julgar vivos e mortos, por isso o evangelho foi pregado aos mortos, ou seja, já previamente o evangelho foi pregado desde o jardim do Éden. Quando Adão e Eva fazem o que? O primeiro pecado, lá, daqui a pouco eles aparecem vestidos com a roupa de um animal que foi sacrificado, prenunciando o sacrifício de Cristo. Inclusive prenunciando que haveria uma inimizade entre a descendência da serpente, os filhos do diabo, e o descendente da mulher, que seria Cristo, que iria esmagar a cabeça do diabo. Então o evangelho foi pregado desde o Éden, quando aconteceu a queda, e durante toda a história. Inclusive nas próprias consciências das pessoas, conforme Paulo ensina em Romanos 2, onde o gentio não tinha lei, mas tinha consciência de não fazer coisas erradas que estavam contra a lei, enquanto alguns judeus tinham a lei, mas ainda assim adulteravam, roubavam e faziam idolatrias e coisas erradas. Então veja bem, o que está ensinado em Pedro não tem nada a ver com algo do tipo assim, morto não morre. Até porque, por exemplo, vai lá em 1 Pedro capítulo 1, vê o verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Em nenhum momento o texto diz que Jesus é uma alma imortal que não morreu, e todo mundo que morreu antes, na verdade, não morreu, porque todo mundo também tem alma imortal. E Jesus ressuscitou dentre os não mortos depois de dar um rolê entre aqueles que nunca estavam mortos lá no antediluviano, onde ele foi lá bater um papo lá no inferno, lá no Tártaro, lá nos Campos Elíseos, lá, sei lá onde. E é isso, cara, é muito simples. Outra coisa, o próprio texto de 1 Pedro capítulo 1 fala no verso 12, fala assim, olha, que o evangelho foi pregado pelo Espírito Santo enviado do céu, coisa que os anjos anelam perscrutar. Então é o Espírito Santo que é o agente dessa pregação universal do Evangelho, que aconteceu com quem já está morto hoje, porque foi pregado no passado, como está acontecendo hoje, onde você está ouvindo o Evangelho. Então se você morrer amanhã, depois de amanhã alguém vai poder dizer assim, o Evangelho foi pregado aos mortos. Vamos trabalhar assim, ó, Deus o livre, Nathaniel, vamos dizer que você morra amanhã.
e você viu o meu vídeo hoje. Aí, depois de amanhã, a gente pode dizer assim, o evangelho foi pregado aos mortos também. Por exemplo, Nataniel morreu, mas olha, eu vi o evangelho lá da parte do Ezequiel Gomes, tá? É isso que quer dizer, não quer dizer nada do tipo morto não tá morto, Jesus não tá morto, nunca morreu, as pessoas também nunca morreram, porque espírito e alma não morrem, e blá blá blá. Isso tudo é fantasia, não é palavra de Deus, tá bom? Vamos avançar. Uma outra consideração que eu quero fazer para você está em Lucas, capítulo 16, 22 a 23. É interessante que no Hades, o rico se encontrava em tormentos. Ambos foram sepultados, ambos morreram, tanto o mendigo como o rico. Só que o texto deixa bem claro que no Hades, no inferno, se encontrava apenas o rico, e ele estava em tormentos. E para aqueles que dizem que o Hades é a sepultura, eu vou provar agora que não é. Para a sepultura, quem é que vai para a sepultura? Tanto os bons como os maus. Os adventistas reconhecem isso. E a Bíblia mostra isso, que tanto os bons como os maus vão para a sepultura. Mas aqui no texto, o texto deixa bem claro que apenas os maus vão para o Hades. Bom, meus amados, então aqui o nosso amigo Nataniel, ele pega lá a história do rico e do Lázaro, a parábola do rico e do Lázaro, e lê lá no verso 22 assim, Lucas 16, verso 23, aliás. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu Abraão e Lázaro no seu seio. Então o que acontece? Ele pega aqui esse termo Hades, que é o traduzido aqui como inferno, e deduz assim toda uma fantasia. Que na verdade todo mundo morre, mas só os maus vão pro Hades, que seria o inferno. Nataniel, você tem que estudar o mínimo, cara, para você debater essas coisas na internet, brother. Eu vou citar só 2 exemplos para destruir aí a argumentação do nosso amigo. Como eu falei, nós iríamos retornar a Eclesiastes capítulo 9. E tem uma consideração bem interessante aqui a respeito desse texto, que tem que ver, inclusive, com a tradução da Septuaginta, né, dos 70, em relação a esse texto aqui no verso 10, que diz assim: tudo conforme te vier as mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no Hades, no além, a tradução grega desse texto, do termo além, é Hades, no Hades, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Inclusive, esse é um dos textos que a gente usa para demonstrar que lá a parábola do rico e do Lázaro não deve ser tomada ao pé da letra. Porque lá o rico está fazendo o quê? Uma obra, projetos, ele tem conhecimento, ele tem sabedoria, ele está arquitetando sabiamente lá alguma forma de evitar que os parentes dele venham para o inferno como ele também veio, né? Então por isso essa parábola inclusive não pode ser tomada literalmente nesses aspectos, porque senão esse texto aqui seria uma heresia, e aí não é o texto da Igreja Adventista, da Ellen White, é o texto da Bíblia. No Hades não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma, e lá está o rico no Hades. Mas alguém poderia dizer assim: quem é esse aqui que vai para o Hades, onde não há obra, projeto, nem conhecimento? É só os perdidos, porque os salvos não vão para esse lugar, que é o Hades. Ah, beleza. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Atos capítulo 2, tá? Ah, meu pai do céu, a vida não é fácil, né? E aí, a palavra de Deus, vamos ler assim, uma porção mais ampla do texto, que esse texto é muito legal. Vamos ler do verso 22 em diante. Aí a Bíblia diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, menos a alma dele, né, Nataniel, que aí não morre. Vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado.
Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. O termo alma aqui no verso 27 é o termo Hades. Não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E aqui a palavra de Deus não poderia refutar o Nataniel de forma mais perfeita. A alma de Jesus no Hades, mas não foi deixado lá. Não é porque ele nunca morreu, porque lá na morte ninguém morre como alma imortal. A sua alma não foi deixada na morte, como é que o texto mesmo se explica? Isso se refere à ressurreição de Jesus dentre os mortos. Então, se o Hades fosse o local onde os maus vão quando eles morrem, Jesus já teria que ser considerado uma pessoa má, porque a alma dele foi para o Hades, mas ela não foi deixada lá, porque depois de morrer, a sua alma ressuscitou, ele ressuscitou dentre os mortos, tá bom? Que vergonha, Nataniel, que coisa ridícula, brother. Aí, a alma de Jesus no Hades, em Atos capítulo 2. Mas você nunca tinha lido a Bíblia, né, Nataniel? Vamos terminar. Então os adventistas estão lhe enganando, querido. Se você é um adventista do sétimo dia, saia dessa igreja, saia dessa heresia. Eles estão te enganando, eles estão te encaminhando para o inferno, eles estão te encaminhando para a perdição. Saia da igreja adventista do sétimo dia, porque eles estão te ensinando errado. Hades e sepultura não é a mesma coisa. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém. Bom, e aí o espírito do Nataniel se revela perfeitamente e a conversa é: então saia dessa igreja, dessa heresia, porque os adventistas estão te enganando. Ah, Nataniel, que papinho idiota, imbecil. Não, porque os adventistas estão te encaminhando pro inferno. É tipo assim, né? Aí chega lá, o Ezequiel Gomes morre e vai pro inferno. Aí eu chego lá pro cara que tá lá no comando do inferno e digo assim: Senhor, por que o Senhor me trouxe para cá? Não, é porque o Senhor estudava mais a Bíblia do que o meu servo Nataniel Mendes. O Senhor explicava a Bíblia melhor do que o meu servo Nataniel Mendes. E eu não suporto esse tipo de coisa. Então agora você vai sofrer eternamente no inferno para que o meu servo Nataniel Mendes fique satisfeito com o seu destino. Obrigado, um abraço. Mano, é uma conversa estúpida ao extremo. Ao extremo. Como assim, tipo, os adventistas estão te enganando? Rapaz, tem que comer muito arroz com feijão para você desdizer o que os adventistas aqui estão ensinando com a base bíblica absolutamente explícita. Não é nem difícil de entender o que a gente está ensinando aqui, entendeu, irmão? Ai, saia dessa heresia. Irmão, quem vive no mundo da heresia, no multiverso da heresia, é você, irmão Nataniel. Ninguém aqui está encaminhando ninguém para o inferno. E outra coisa, irmão, veja bem. Ó. Você acredita em alma imortal, alma imaterial. Irmão, fogo, não toca fogo, não queima alma imaterial, irmão. Entendeu, cara? Tipo, que tipo de Deus é o seu, entendeu? Podendo destruir a alma no inferno, como disse Jesus em Mateus 10, 28, vai ficar torturando as pessoas por toda a eternidade para satisfazer aí os sentimentos sádicos, não sei o que, de gente retardada mental, que atribui sobre Deus uma maldade pior que a maldade do diabo, né? Porque o diabo não é capaz de infligir tortura eterna sobre ninguém, né? Por exemplo, o diabo, se ele pudesse, ele pegava o Ezequiel Gomes e assava para fazer um churrasco, igual ele peneirava Pedro na peneira. Ele arrebentava com a gente. Mas chega uma hora que a gente é frágil, a gente morre. Aí já sai do poder dele, entendeu?
Tem um limite de sofrimento que o diabo pode infligir a um ser humano. Agora, esse Deus imundo do Nataniel, não, esse não. Esse vai torturar as pessoas por toda a eternidade, e é esse Deus maravilhoso aí na cabeça dessa gente que acusa a gente de herege e que no final das contas vira assim um grande atestado assim, de ortodoxia da nossa posição, entendeu? Ser acusado de herege por pessoas que acreditam em alma imortal, vai queimar eternamente em inferno, nesse inferno aí fantasioso da cultura popular, mano, é uma honra, entendeu? Eu me preocuparia de ser chamado de ortodoxo por alguém que acredita num lixo como esse. E o papo é, saia da igreja adventista do sétimo dia. E talvez o real sentido dessa questão como um todo aí quer dizer o seguinte, saia da igreja adventista, porque senão lá você pode aprender a argumentar e refutar o meu vídeo inteiro. Acho que deve ser esse o problema, né? Por isso as pessoas deveriam sair da igreja adventista, né, Nataniel? Mas é isso, galera. Um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.